espiritual é legal. Legal é um nome de joia. Nunca vou esquecer disso, pastor Fabiano. Né? Legal de legalidade. E eu quero te levar a um versículo bíblico que está em Deuteronômio. Deuteronômio 8, Deuteronômio 22, 8. Deuteronômio 22, 8 diz assim: quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Obrigada, amor. Quando edificares uma casa nova, quando você fizer, não é uma casa que você alugou, não é uma casa que você comprou, já construída, quando você for construir uma casa, você vai ter que olhar algumas coisas nessa construção. Quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, uma proteção, para que nela, na casa, nesse lugar, não haja culpa de sangue se alguém, de algum modo, cair dela. Vamos lá. Faz de conta que eu construí uma casa e faz de conta que isso aqui é um terraço. E esse terraço é alto. Faz de conta que tem 3 metros de altura aqui esse terraço. O pé direito da casa é bem alto e a varanda de cima é bem alta. Então a Bíblia diz: faça um parapeito, uma proteção, uma guarda, para que não ocorra um acidente. Alguém, de algum modo, caia lá de cima e derrame sangue, o acidente aconteça e a casa fique com culpa de sangue. Vamos imaginar, é uma criança, você tem uma criança construindo uma casa, você ama o seu filho, o filho subiu para brincar lá em cima, e tem um amiguinho, você está distraída com a mãe do amiguinho que veio visitar, e o amiguinho empurra o seu filho e a criança cai lá de cima. Olha bem, o texto fala culpa de sangue. O texto não fala mancha de sangue. Falhar no terraço um parapeito, para que nessa casa não haja culpa de sangue se alguém, de algum modo, cair dela. Culpa é subjetivo. Ninguém vê. Você pode ter culpa no coração, uma autoacusação por alguma coisa, e ninguém vê. Ninguém sabe que você tem, porque não é visível. É algo subjetivo e invisível. Então vamos lá, empurrou a criança caiu, manchou de sangue, eu lavei, passei um desinfetante, um detergente, tirou a mancha, mas não tirou a culpa. A casa está marcada pelo sangue que foi derramado. Pastor, então tem casa mal assombrada? Tem. Eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos, quando acontece um acidente assim em uma casa e alguém morre e tem culpa de sangue em uma casa, tem que ficar registrado no registro de imóveis. E o valor do imóvel cai por causa disso. Uma média de 30% mais barato, porque houve um acidente, uma morte naquele lugar. E aí, juridicamente, eu falo que Deus me fez juiz para entender o mundo espiritual. Juridicamente, culpa é diferente de dolo. Crime culposo é punido com pena mais branda do que o crime doloso. Por quê? Porque no crime culposo não tem vontade de ter o resultado. O pai não queria que o filho morresse. E houve culpa? Houve. Por quê? Porque existe pré-requisitos para ser caracterizada uma culpa: negligência, imprudência, imperícia. O pai foi negligente de construir uma casa com terraço e não protegeu. O pai foi imprudente de deixar a criança subir sem um adulto junto. Então, na culpa tem pré-requisitos, mas não tem a vontade de ter o resultado.
O pai jamais queria que esse filho morresse. O desejo do coração do pai era que essa criança crescesse, tornasse um homem. Não morreu. Então vamos lá. Crimes culposos são punidos com penas mais brandas. A culpa resultou em um sangue no mundo espiritual. E quando é dolo? Quando é vontade de ter o resultado? Eu premedito o crime, eu marco hora, eu compro a arma, eu chamo a mulher na minha casa com a criança, eu quero matar essa criança, eu chamo a mulher na minha casa, distraio a mãe da criança com um cafezinho lá na sala, sugiro para os pequenininhos que subam, e lá em cima eu dou um jeito de um menor empurrar o maior, empurrar o menor, porque eu quero ficar livre dessa criança, tudo premeditado, tudo na minha cabeça. Até hoje, existe um mistério de um crime praticado em São Paulo, de uma criança que foi jogada de um prédio. Até hoje fala naquele crime. Até hoje. O que aconteceu naquele quarto? Por que aquela criança caiu? Como que abriu a tela daquele prédio, daquele apartamento? Como é que a criança cai do andar alto? Não sei, mas houve prisão, houve condenação. Por quê? Porque elementos indicaram que houve vontade de ter o Estado. É diferente quando tem vontade de ter o Estado. A pena é mais pesada por causa disso. Premedita e pratica. Em direito diz que houve um nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? Os meios foram sendo usados para atingir um fim. Ok. O aborto, ele marca o corpo de uma pessoa com sangue. E não é por culpa, é por dolo. Se uma casa fica marcada pelo sangue, casa física, prédio, e casa na Bíblia tem 3 sentidos. Hoje, quando eu falei da caminhonete minha, que você não pode riscar porque ela é minha, e foi comparar com o corpo é tido como casa, casa de Deus, templo do Espírito Santo. Sois casa de Deus. Família é casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Eu falei ontem, quando falei de Davi, que o profeta falou: a espada jamais se apartará da tua casa, da tua família. E casa é prédio também, quando edificares uma casa nova. Se num prédio, numa casa, construção, tijolo, cimento, concreto, a marca espiritual de um sangue derramado sem vontade de ter o resultado permanece, o que você acha que acontece dentro do corpo de uma pessoa quando você mata uma criança dentro do corpo de uma pessoa? O sangue fica lá. Mas, pastor, é impossível o sangue ficar dentro de uma pessoa. Mas não é um sangue natural. Fica no mundo espiritual. Igual o sangue fica marcado na casa, no mundo espiritual. Você pode pintar o chão, não muda. E aí o derramamento de sangue de um aborto não é o derramamento do sangue de uma criança só. Rebeca estava grávida de gêmeos e uma confusão no ventre, porque é muito cheia a barriga. Reclama para Deus, Deus fala para ela: tem 2 nações no seu ventre. Não fala tem 2 meninos, não fala tem Esaú e Jacó. Nem fala tem gêmeos, fala tem 2 nações. Se Rebeca aborta Jacó, Rebeca aborta toda a nação de Israel. Toda a nação. Se a minha avó tivesse sido abortada, minha mãe nem as 4 irmãs teriam nascido, nem eu, nem meu irmão, nem meus primos. Aí nem teria nascido meus filhos, nem os filhos dos meus primos, nem meus netos, 6, nem os netos dos meus primos e nem meus netos. Não nasce mais ninguém. Você não derrama sangue de uma criança, você derrama sangue de gerações. De gerações. Espiritualmente, o que isso atrai? Espíritos de morte.
O sangue derramado no corpo de uma mulher pode trazer que consequência? Enfermidade no corpo. Qualquer enfermidade. Desde a unha do pé até a cabeça. Não é só na barriga. Câncer, falência renal, hepatite, qualquer coisa. Na área ginecológica, então, arrebenta. Morte sexual, frigidez sexual. Era fogo puro, depois do aborto morreu. Acabou. E aí, 4 gerações. Porque eu disse a você que o nosso pecado gera uma herança para as futuras gerações. Ontem, quando eu falei de herança, olhamos para trás. Mas eu quero desafiar você a olhar para frente. O seu pecado não confessado, guardado, escondido, vai resultar em herança para 4 gerações. E filhos podem morrer por causa disso. Eu nunca esqueço um dos filmes, ainda era em Tocantins, um agente penitenciário do norte do país foi de mal com Deus. Tem muita gente que tem sido de mal com Deus. Foi de mal com Deus para o Silvio, porque um filho dele, de 2 aninhos de idade, morreu nos braços dele. O único filho dele, depois não teve mais. Morreu, teve uma enfermidade grave, ele corre para o hospital, o menino é socorrido, volta para casa, recai, volta para o hospital, na terceira ainda morre no caminho. E ele ficou muito bravo com Deus, porque ele só me deu o senhor me levar esse filho com 2 anos de idade. E quando ele foi para o circo, sentado no primeiro banco, ele estava com ferro nas pernas, ele tinha sofrido um acidente, ele vivia sofrendo acidentes, o espírito de morte fazia ele sofrer vários acidentes. Ele entendeu que ele, antes de conhecer Jesus, vida promíscua, mulheres, obrigava as mulheres a ter relação com ele sem proteção, sem camisinha. Como pega a mulher na balada, não dá nem tempo dela se proteger com um pino anticoncepcional. E aí obrigava a ter relação sem proteção. E as mulheres engravidavam e diziam, uma injeção resolve. Eu prefiro que te engravide e tome uma injeção do que ter relação com você com preservativo. Eu falei, pastor, eu não sei quantos abortos eu paguei para fazer. Cada injeção era uma gravidez. E aí lá no Senhor que ele entende. Deus não tem culpa, eu é que tenho. Eu é que trouxe a morte para as gerações futuras. Eu é que trouxe a morte prematura para as gerações futuras. Então o nosso pecado de aborto resulta em morte prematura dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, acidentes frequentes. Imagina que você faz 1 aborto, 2 abortos, 3 abortos, no tempo da impiedade, ignorância da palavra de Deus. Aí você se converte, casa, legal. Aí você quer um filho. Você deseja um filho ardentemente. E engravida. E aí esse filho que você deseja e que é gerado na aliança do casamento, tudo certinho. Só tem um porém. O lugar onde essa criança foi concebida, o ventre onde essa criança foi concebida, é o túmulo de 5 irmãos. Você matou 5 antes de gerar isso. Tem espírito de morte fazendo festa nesse útero. Aí essa criança desejada, querida, esperada, tem tudo que é doença que você possa imaginar. Nasce com deformidade, nasce com tanta coisa. Pastor, eu nunca fiz aborto. Mas eu acompanhei a minha irmã. Minha irmã fez e eu fiquei muito preocupada porque ela ia sozinha e eu tinha medo dela passar mal, já estava avançada a gravidez, ia ter que fazer uma curiosidade. E eu fui junto. Tem algum problema? Igualzinho se você tivesse ido para fazer. Como igual? Igual. Você é cúmplice desse negócio. Lembra que está escrito que eu li para você em Apocalipse 18? Imagina, vamos botar nossa imaginação para funcionar. Imagina uma criança de 1 mês de idade que é apresentada no altar, coisa mais linda do mundo.
1 mês de idade, a criança toda fofinha, a família inteira em volta, alegria, reunião, apresenta o bebê, enfeita o bebê para levar para a igreja, retrocede 9 meses. Ela tem 1 mês, 9 meses atrás, ela tinha 1 mês no ventre, era uma gravidez de 1 mês. A criança de 1 mês hoje, 9 meses anteriores, ela era um embrião de 1 mês. E aí? Aí eu resolvo abortar, porque é o período do aborto. Acabou de descobrir que está grávida, a menstruação atrasou e vamos abortar. E aí eu quero abortar, mas eu tenho medo sozinha. Minha irmã, você vai comigo? Vou. Então agora volta para a criança de 1 mês de nascida. A sua irmã tem uma criança de 1 mês no colo. Linda, maravilhosa, fofinha. Aí ela fala para você, eu quero matar essa criança, mas eu não quero ir sozinha. Você vai comigo onde eu vou matar? Você não precisa fazer nada. Você só precisa ficar sentadinha na sala de espera. Eu entro na outra sala e mato ela. Vamos junto? Aí você fala, vamos. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque se essa criança de 1 mês tivesse sido abortada, não era uma bola de carne, era essa criança que teria sido morta. É essa criança que está todo mundo achando linda, sendo apresentada na igreja. Não era uma bola de carne. Deixa eu dizer algo para você. Todo conhecimento sem Deus é trevas. Lá no Éden tinha 2 árvores. A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do mal é conhecimento sem Deus. Teoria da evolução diz que o homem veio do macaco, é um conhecimento sem Deus. Criacionismo diz que o homem foi criado por Deus, é o conhecimento com Deus. Você vai estudar sobre esse assunto que um embrião não é nada, é uma bola de carne. Médicos defendem isso. Até o 3º mês é uma bola de carne. Mas isso é uma mentira tão insustentável que eles mesmos, os mesmos médicos, fazem fertilização in vitro, um espermatozoide, um óvulo, e vende caríssimo o óvulo fecundado, porque sabe que está vendendo vida. O que ele diz que não é vida é o que ele vende caro, porque é vida. Então, se você mata uma criança de 1 mês, é um horror. E aí faz um aborto de 1 mês, não é um horror, é o mesmo. Diante de Deus é a mesma coisa. Pastora, nunca acompanhei ninguém que fez aborto. Nunca. Agora, eu confesso que eu emprestei dinheiro para minha irmã, minha colega de trabalho. Ela não tinha recurso para ir para um lugar bom, ia precisar fazer uma curetagem, porque estava avançada a gravidez, com a injeção só não ia resolver. Ou então tomou a injeção, começou a sangrar e teve que ir para o médico. E aí eu peguei o dinheiro e dei para ela completar o aborto. Teve que fazer uma curetagem. Tem algum problema, pastora? Emprestar o dinheiro só? Não sou favorável, não aprovo, mas eu emprestei o meu dinheiro. Querido, você vai ter que correr e fazer uma oferta remissiva, porque você emprestou o seu dinheiro para financiar a morte. O seu dinheiro pagou morte. É a mesma coisa que essa mamãe dessa criança de 1 mêsinho, linda, maravilhosa, enfeitada, que a igreja inteira está achando bonita, chegar para você e falar, olha, eu quero matar essa criança, mas eu não tenho dinheiro para matar ela assim, bem direitinho. Porque se eu tiver dinheiro, eu vou levar ela numa clínica que vai dar uma injeção na jugular, ela não vai sentir dor. Agora, se eu não tiver dinheiro, eu vou levar na esquina, no açougueiro, que vai estar com um martelo na cabeça dela e esmiuçar os miolos dela. Então, se me arruma dinheiro para eu matar ela melhor, é igual. É igual, queridos. Pastora, eu nunca fiz, nunca ajudei, nunca financiei, nunca acompanhei, mas tem uma história que eu me lembro. Eu estava no meu trabalho e eu escutei a secretária que trabalha comigo falar com uma amiga dela, eu fiz cara de paisagem, mas eu percebi que o assunto era aborto. E ela fazendo projetos para abortar. E eu escutei e eu fiquei quieta, não me menti não. Afinal de contas é um assunto pessoal, não falei nada.
Quando ela fez o aborto, foi o vizinho que fez, porque chegou batida, parda, e aí ficou de repouso um dia e também não comentei nada. Tem algum problema? Tem. Por omissão. Por omissão. Você tem responsabilidade. Você sabendo que isso era um pecado terrível, que matar uma criança é completamente fora do propósito de Deus. Você não abriu a boca e fala, deixa nascer, coloca num orfanato, pelo amor de Deus, mas não faz isso. Deixa nascer, entrega para os avós. Vamos falar de avós. A mulher chega e fala assim, pastora, meu menino era muito jovem. Meu menino, pastora, só tinha 16 anos e engravidou a namorada. Pastora, ele não tinha idade para casar. Ia ser uma encrenca na vida dele. Isso é outra história que nós vamos conversar. E aí a menina engravidou, e engravidando a menina, eu tinha que tomar uma providência. Eu dei dinheiro para ele comprar uma injeçãozinha de citotec e dar para a menina. Tem algum problema? Tem. Você matou seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, todas as gerações futuras, influenciou como autoridade na vida do seu filho a cometer um pecado. Você tem uma responsabilidade espiritual igualzinha de qualquer pessoa que pratica aborto. Se não tem idade para fazer filho, não namore. Se não tem idade para namorar, para casar, não tem idade para namorar. Quando eu falo que nós precisamos voltar à palavra, não sermos politicamente corretos, mas sermos biblicamente corretos, que Deus não muda, o mundo pode mudar, mas Deus não muda. Amém. Amém. Como que é o casamento no mundo que nós vivemos? O que você escuta falar? Ah, meu filho tem que estudar, fazer faculdade, pegar o diploma, arrumar a vida dele, montar o escritório dele. Quando ele estiver bem de vida, com um pé de meia, ele está pronto para casar. Com que idade ele vai ter esse pé de meia? 26 anos, 27. E com que idade você deixa ele namorar, mãe? Acha que está bonitinho ele de namorada. Com 16 anos. Dos 16 aos 26, você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai masturbar ou fornicar. Na fornicação, a menina pode engravidar. Não tem idade para casar, não tem idade para namorar. O que a Bíblia fala disso, pastor? A Bíblia fala que é melhor casar do que abrasar. O que é abrasar? Esquentar. Com que idade? Que idade que esquentou casa? Mas, pastor, o menino já tem 16 anos. O menino tem que estudar. Quem que paga o colégio do menino? Eu continuo pagando. Ele casa, você paga a faculdade dele, por que não? E o pai dela paga a faculdade dela. E todo mundo estuda e não fornica, está casado. Vai ser abençoado até tirar boa nota. Pastora, vai morar onde? Ele mora comigo, ela mora com o pai. Junta-se e o pai paga uma kitnet para eles poderem casar e viver sem pecado. Você não deixa casar, mas você acha lindo namorar? Ah, você é participando do pecado do teu filho. Você está dando trela para o diabo. Você sabe de onde saem os abortos? Dos sexos sem casamento. E aí a destruição pode ser total na vida de uma pessoa. O homem tem consequência espiritual? Tem, igual. Ele participa, ele dá dinheiro, ele contribui, ele ajuda, ele fala. O homem usa o seguinte argumento: ela que vai criar, ela que sabe, não vou me meter, ela resolve. Se ela quiser ter, ela tem, se ela quiser tirar, ela tira. Imagina, a criança tem 1 mês de nascida, é linda, bonitinha, está sendo apresentada na igreja. Aí a mulher chega e fala, vou matar. Aí você fala, você que sabe. Você que vai criar, quer matar, mata. Quer dar uma pedrada nela, dá uma pedrada. Quer enfiar uma faca na jugular dela, enfia, faz o que você achar melhor. Pastora, não é a mesma coisa, é a mesma coisa. Diante do Senhor, no mundo espiritual, é a mesma coisa. Para o homem tem uma consequência bíblica.
muito séria. O Salmo 78 é um salmo que fala da história do Egito, do povo sendo tirado das garras de Faraó, do que Deus fez no Egito para livrar o povo das mãos do opressor. No Salmo 78 conta tudo que Deus foi fazendo, os 10 mandamentos. Por exemplo, versículo 44, vamos do 43 em diante. De como no Egito operou ele os seus sinais, os seus prodígios no campo de Zoar. 43, 44, converteu em sangue o rio deles, para que das suas correntes não bebessem. 45, enviou contra eles enxame de moscas, que o devorassem rãs e os destruíssem. 46, entregou as larvas das suas colheitas e gafanhotos, fruto do seu trabalho. 47, com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas dos seus sicômoros com a geada, entregou a Sarai o gado deles e aos raios dos seus rebanhos. 49, lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação, calamidade, legião de anjos, portadores de males. 50, deu livre curso a sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Versículo 51, feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade das tendas de campo. Feriu Deus os primogênitos. O que são os primogênitos? As primícias da virilidade. Quando você vai para o Salmo 105, repete isso. Salmo 105, 36, versículo 36. Feriu de morte os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Salmo 105, Salmo 78, diz que o primogênito é primícia do vigor de um homem, é primícia da virilidade. Quando Jacó chama os 12 filhos para abençoar, ele sabe que vai morrer e era a tradição em Israel chamar os filhos para abençoar. Quando ele chama Jacó, quando Jacó chama Rúben, seu primogênito, ele fala: Rúben, tu és a primícia da minha virilidade. Primícia da virilidade. Primogênito, então, é primícia da virilidade. Normalmente, os abortos são dos primeiros filhos. O cara é novo, inconsequente, engravida a namorada e sai o aborto. O cara está fornicando, não tem idade para casar, engravida a mulher, concorda com o aborto. Então, ele concorda que a primícia da virilidade dele seja entregue para a morte. Primícia da virilidade. Qual a consequência espiritual? Impotência sexual. Entrega a primícia da virilidade para a morte, a virilidade vai embora. A masculinidade morre. Nós temos muitos testemunhos. Pastor Hilário tem testemunho, eu tenho testemunho, pastor Aldo tem testemunho, pastor Paulo tem testemunho. Já teve homens que permitiram aborto de seus filhos e ficaram impotentes. E quando confessa e se arrepende, primeiro se arrepende, depois confessa, volta a funcionar. Entrega a primícia da verdade para a morte. Entrega o primeiro fruto da masculinidade para a morte. Consequência espiritual, morte. Nós precisamos terminar, porque tem horário de almoço e atendimento, mas eu quero dizer para você que o aborto, ele traz como consequência espiritual morte de tudo. Tem pessoas que nos ligam pedindo ajuda, pedindo socorro, porque está morrendo tudo, morrendo as finanças, morrendo os negócios, morrendo o casamento, morrendo o filho, já morreu, já está com tumor, já está morrendo o segundo. Aqui tem uma família que está morrendo desde os antepassados até os netos agora. Tem aborto nesse negócio, já não tem dúvida. E não tem um só, tem muitos abortos. Tem derramamento de sangue de muita criança. Chega a moça e fala para mim: pastora do céu, agora eu entendi. Minha avó era enfermeira, nas horas vagas fazia aborto. Minha avó deve ter feito mais de 100 abortos. Não é nela, mas nos outros.
Se você já foi atendida, se você já foi atendido e deixou escondida a história do aborto, não sai desse lugar com esse negócio na mão do povo, não. Tenha coragem de abrir a boca e falar. Se você ajudou, se você fez, se você contribuiu, se você ouviu, ficou em silêncio, não falou nada, você precisa confessar isso publicamente para outra pessoa, para orar. Se você tiver coragem, nós podemos fazer isso agora. Se a sua reputação não for mais importante que a sua libertação, nós podemos fazer isso agora. Você quer? Quem fez? Quem ajudou? Quem prestou dinheiro? Quem acompanhou? Quem soube que ia fazer e se omitiu, não tentou impedir? Você não tem obrigação de impedir, mas você tem a obrigação de tentar. Fique em pé. Quem fez, quem ajudou, quem contribuiu, quem não impediu, quem silenciou. Você não fez nada com o soro. Orar por uma pílula do dia seguinte produz aborto. Dil produz aborto. Assistam o meu vídeo no YouTube sobre aborto. Tem tudo lá. Compra ali o vídeo, compra o material. Assista. Assista. À noite eu vou te mostrar o vídeo. Não, seu pai resolveu na herança de ontem. Eu estou falando de responsabilidade pessoal. Lei da responsabilidade. Não é a lei da herança. Seu pai, sua avó, sua tia resolveu de ontem. Você, eu estou falando de você. É você. Ou fez, ou ajudou, ou financiou, ou pagou, ou silenciou, ou concordou. Você. Dil é abortivo. Escuta no vídeo. Dil comum é abortivo, Dil de Mirena também é. O Dil de Mirena reduz o resultado do aborto. 10% das mulheres que usam Dil de Mirena podem engravidar. E se engravidar, abortam. Aborto involuntário é sintoma de uma herança de derramamento de sangue. Pode morrer as crianças com 2 dias, 2 anos, 2 meses, 20 anos, 90. A família tem uma história de derramamento de sangue e a morte chega dessa criança no peito, antes de nascer. Aí tem 5 abortos involuntários, tem derramamento de sangue nessa família. Né? Olha, eu só quero que fique em pé quem entendeu. Porque senão não funciona. Diga assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor meu Deus e meu Pai. Toda morte involuntária, toda morte, morte de toda criança que nasceu morta, toda morte pode ter, né? Pode ter 22, tem 40 anos, toda morte involuntária tem derramamento de sangue. Isso eu falei ontem nas heranças, né? Diga: Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu entendi. Nesta manhã. O que representa? A morte de um filho no ventre. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o galardão. E no tempo da ignorância. Eu fiz. Eu contribuí para fazer. Eu acompanhei quem fez. Eu não desaconselhei a fazer. Eu me omiti na informação. E de alguma maneira houve derramamento de sangue inocente. E eu me sinto responsável por isso. Diga: entendo que a lei da responsabilidade se aplica à minha vida. Mas nesta manhã, conhecendo a verdade,
diz que devemos nos arrepender para serem cancelados os nossos pecados. Também diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E eu creio na tua graça e na tua misericórdia. Por isso eu peço ao Senhor que tire de mim a responsabilidade por esse pecado. Recolha esse sangue que foi derramado. E em nome de Jesus, eu ordeno que os espíritos de morte vieram para a minha vida e para a vida dos meus descendentes por causa desse pecado. Saiam agora pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Eu vou orar, Pai. Eu vou orar, Pai, como tua igreja, eu vivo na terra. O Senhor sabe por que cada um foi em pé. O Senhor nos conhece, o Senhor já sabe a nossa história. O Senhor sabe tudo que fizemos. E o Senhor sabe o que verdadeiramente tem no nosso coração de arrependimento, Pai. Só o Senhor vê. E a tua palavra diz que um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Te louvamos, Deus, pela cruz do Calvário, que pode nos lavar com o sangue do Cordeiro e tirar as marcas do sangue inocente derramado sobre nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão e publicamente confessamos aqui o nosso pecado. Recebemos, Senhor, a tua graça, recebemos a tua misericórdia. E recebemos também, Pai, a tua palavra, onde diz que nenhuma condenação mais há contra nós. Livra-nos das enfermidades decorrentes desse pecado, Pai. Livra os nossos filhos das enfermidades decorrentes desse pecado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.